Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, você vai conhecer uma arte marcial que busca o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Uma síntese da tradição coreana, criada por um dos maiores estudiosos das artes marciais do século XX. Prepare-se para mergulhar na história, na filosofia e nas técnicas de um sistema que carrega séculos de conhecimento e cultura em seus movimentos. Este é o Hapkido. O Hapkido é uma arte marcial moderna de origem sul-coreana que carrega em seu nome um significado profundo, o caminho das artes marciais coreanas. Muito mais do que uma simples prática de combate, o Hapkido representa um sistema integrado de desenvolvimento físico, mental e espiritual, refletindo a essência da cultura marcial da Coreia. Seu nascimento é recente, mas suas raízes são ancestrais. A história do Hapkido começa com a trajetória de um homem, o Dr. Hae-on Kim, mestre altamente graduado em diversas artes marciais coreanas, como Hapkido, Judô, Taekwondo, Kuk-Soo, Tan-Soo-Do e até mesmo o tradicional Taekyon. Nascido por volta de 1938 a 1940, Kim dedicou sua vida ao estudo não apenas da técnica, mas da filosofia, da história e da pedagogia das artes marciais. Nos anos 1980, após décadas de prática, pesquisa e ensino, ele decidiu criar um sistema que unisse o melhor do conhecimento marcial coreano em uma só arte. Assim, em 1989, nos Estados Unidos, Kim fundou oficialmente o Hapkido, com reconhecimento e registro formal na Coreia do Sul em 1991. Seu objetivo era claro: construir uma arte que representasse a totalidade do espírito coreano, integrando combate, equilíbrio emocional, ética, espiritualidade e saúde. Ao contrário de outras artes marciais modernas, que frequentemente enfatizam o aspecto esportivo ou militar, o Hapkido foi concebido como um sistema holístico. Inspirado nos guerreiros eruditos da Coreia Antiga, conhecidos como Sambi, o estilo propõe o equilíbrio entre o corpo e a mente, entre a força e a suavidade, entre o indivíduo e o universo ao seu redor. A filosofia do Hapkido se apoia em 4 equilíbrios fundamentais. Alto e baixo simboliza a integração de técnicas de ataque e defesa, tanto em pé quanto no chão. Eu e o ambiente representa a harmonia com o mundo externo, a fluidez e o movimento circular, refletidos no símbolo do infinito. Otimismo vital, uma mentalidade resiliente e positiva inspirada na história do povo coreano. Intelecto e físico, a união do aprendizado técnico com a formação de caráter, valorizando atividades como caligrafia, filosofia e meditação. No aspecto técnico, o Hapkido é vasto e abrangente. Ele incorpora chutes altos e baixos, socos, quedas, alavancas, torções, projeções, técnicas de solo, bloqueios circulares, movimentação fluida e uma ênfase especial no redirecionamento da força do oponente. O uso do Ki é central, com práticas que vão desde posturas meditativas deitadas até exercícios dinâmicos com respiração coordenada. Uma das marcas registradas do Hapkido é o treinamento precoce com armas tradicionais, como o bastão, a espada e a faca, respeitando o legado dos antigos manuais militares coreanos, especialmente o Muye do Botongji, um dos tratados marciais mais importantes da história da Coreia. Ao contrário do Hapkido, com o qual é frequentemente comparado, o Hapkido enfatiza movimentos mais suaves, circulares e menos agressivos. Enquanto o Hapkido busca muitas vezes dominar o oponente com força e técnica direta, o Hapkido prefere absorver, redirecionar e harmonizar. Outro ponto de destaque é a ênfase na formação do caráter. Kim acreditava que a arte marcial verdadeira deveria formar pessoas melhores, não apenas lutadores mais fortes. Por isso, o grito, o respeito, a etiqueta, a meditação e o estudo filosófico fazem parte da jornada de qualquer praticante sério de Hapkido. Desde sua fundação, o Hapkido se espalhou por vários países, com escolas nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Reino Unido, Japão, França, Singapura, Austrália e outros. O Dr. Kim, além de mestre, também se destacou como autor, pesquisador e historiador, ajudando a preservar e documentar a riqueza das tradições marciais coreanas em livros, artigos e seminários ao redor do mundo. Hoje, o Hapkido representa mais do que uma técnica de combate, é um caminho de vida, que honra a tradição enquanto caminha em direção ao futuro. Uma ponte entre o antigo e o moderno, entre a guerra e a paz, entre o corpo e a mente, treinamento e técnicas. O Hapkido é uma arte marcial coreana que combina tradição e modernidade.
Seu treinamento é completo, abrangente e cuidadosamente estruturado para desenvolver habilidades físicas, mentais e espirituais. A grande marca do Râmudo é a integração harmônica entre técnicas suaves e duras, com foco em fluidez, eficiência e autodomínio. Princípios técnicos fundamentais. O Râmudo se baseia em 3 princípios estruturais de movimento. Movimento circular. Técnica baseada em círculos grandes e pequenos para desviar, absorver e redirecionar o ataque do oponente, utilizando sua força contra ele. Movimento de fluxo. O praticante deve ser como a água, flexível, adaptável e constante. Isso se reflete nos movimentos suaves e contínuos, sem interrupções bruscas. Movimento harmônico. Trabalha a harmonia entre o corpo, a mente e a energia. O lutador não resiste à força, mas a acompanha e a guia com leveza e eficiência. Componentes técnicos do Râmudo. Técnicas de golpes. Socos, diretos, cruzados, ascendentes e circulares. Chutes. Incluem chutes altos, baixos, laterais, giratórios e em salto. Técnicas de palma e mão aberta, para defesa e ataque circular. Joelhadas e cotoveladas, usadas em curta distância com precisão. Projeções e quedas. Inspiradas em estilos como judô, hapkido e kuksu. Técnicas de desequilíbrio e arremesso usando alavancas, giros e puxões. Treinamento de quedas seguras é fundamental para evitar lesões. Trancas e torções. Torções de punho, cotovelo, ombro, tornozelo e joelho. Aplicação de pontos de pressão para controle ou neutralização do oponente. Muitos movimentos partem de defesas suaves e terminam com controle preciso. Técnicas de solo. Técnicas de mobilização e fuga no chão. Transições de pé para solo com fluidez. Aplicação de chaves e alavancas mesmo em posições desfavoráveis. Defesa pessoal. Simulações realistas de ataques, socos, agarrões, armas. Respostas rápidas com mínima força. Técnicas adaptáveis para diferentes contextos, urbano, civil, militar. Armas tradicionais coreanas. Bastão curto e longo, espada coreana, faca curta. Treinamento começa cedo, integrando defesa contra armas e combate armado. Baseado no antigo tratado marcial coreano. Treinamento de Ki. Técnicas de respiração, meditação em movimento e foco interno. Posturas fixas e dinâmicas para ativar e circular o Ki. Desenvolvimento de força interna, resistência emocional e autocontrole. Métodos de treinamento. Formas, sequências coreografadas que integram técnicas, respiração e filosofia. Servem como meio de transmissão da essência da arte. Grito poderoso sincronizado com movimentos para liberar energia, focar a mente e fortalecer o espírito. Rotinas de 2, práticas de defesa pessoal com parceiro, simulando ataques e defesas reais. Treinamento mental e filosófico, leitura, meditação, caligrafia e estudo da ética do guerreiro erudito. Integração entre técnicas de golpe, defesa, projeção, solo e armas, tudo num só sistema. ênfase em suavidade e precisão, não apenas força bruta. Sistema ideal tanto para autodefesa civil, quanto para formação pessoal e equilíbrio emocional. Cultivo de valores como respeito, humildade, compaixão e autodisciplina. Desenvolvimento interno e externo simultâneo, focado no guerreiro completo. O legado do Râmudo. O Râmudo, criado pelo Dr. Haeyeon Kim em 1989, é muito mais do que uma arte marcial coreana moderna, é um símbolo vivo da herança cultural, filosófica e espiritual da Coreia. Seu legado vai além das técnicas de combate, ele representa uma ponte entre o passado e o futuro, entre o guerreiro e o erudito, entre o corpo e o espírito. O legado do Râmudo se reflete também na sua abordagem pedagógica. Ao contrário de estilos que enfatizam apenas força física ou competição, o Râmudo trabalha de forma integrada. Desenvolve o corpo, com técnicas amplas, circulares e eficazes, fortalece a mente, por meio do estudo da filosofia oriental, da concentração e da disciplina, cultiva o espírito, através do treino de Ki, da meditação e do respeito pelos valores universais.
Essa visão holística criou gerações de praticantes mais conscientes, preparados para enfrentar não apenas lutas físicas, mas também os desafios internos da vida cotidiana. Expansão global e reconhecimento. Desde sua fundação, o ramo se espalhou por dezenas de países, como Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França, Austrália, Canadá, Singapura e Brasil. O Dr. Kim não apenas formou faixas pretas e instrutores, mas também deixou uma marca duradoura como autor e pesquisador, com obras importantes que documentam a história das artes marciais coreanas. Hoje, o ramo é ensinado em escolas, universidades, centros culturais e academias militares. Sua metodologia é reconhecida como eficaz, ética e culturalmente rica. O ramo representa um capítulo marcante na história das artes marciais coreanas. Criado para preservar e integrar elementos do passado, ele carrega consigo o espírito dos antigos guerreiros eruditos da Coreia, adaptando suas lições para o mundo moderno. Mais do que um conjunto de técnicas, o ramo revela uma visão de mundo moldada pela harmonia, pela disciplina e pela sabedoria ancestral. E você acabou de conhecer esse legado aqui, no Mundo Marcial. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe com outros apaixonados por artes marciais. Isso fortalece a nossa comunidade e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este. Até o próximo vídeo.